Oi, eu sou a Mari, uma psicóloga apaixonada por livros, e esse vídeo eu dedico principalmente aos meus colegas de profissão, né, a psicólogos recém-formados, psicólogos já formados há algum tempo, ou estudantes de psicologia também que estejam aí na reta final ou no início do curso. Essa é uma conversa para gente da psicologia. Mas quem não é da psicologia, sinta-se à vontade para ficar também e para saber um pouco mais sobre terapia, sobre seus terapeutas também. Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, já deixa a sua curtida. Por aqui a gente fala muito de literatura e com um toque de psicologia. Então eu sempre uno bastante a psicologia existencial, fenomenológica existencial, com a literatura, com a criatividade e com a escrita, principalmente. Então, já se inscreve aqui se você gosta dessas temáticas. Trouxe até o meu café, meu cafezinho aqui na minha xícara de psicologia, que ganhei na minha formatura. E que tem aquela frase do Jung, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Bom, a nossa jornada como psicólogos é uma jornada um tanto quanto solitária às vezes, né? Principalmente pra gente, recém-formado, que acaba de sair da faculdade e que tem que aprender muita coisa por conta própria. A gente sai da faculdade sem saber coisas que são fundamentais na vida profissional de um psicólogo. E a gente tem que correr atrás de tudo isso. Ao longo da faculdade eu já fui correndo atrás porque eu sabia que eu não ia sair da faculdade sabendo tudo que eu precisava. Então eu me esforcei muito ao longo da faculdade para ter esse conhecimento extra, né? Eu gosto muito de estudar psicopatologia, então eu já saí da faculdade fazendo uma pós-graduação em uma área que eu gosto bastante, que é do diagnóstico de transtornos mentais, avaliação, falar sobre os transtornos. Então, a gente tem que correr muito atrás disso, né? Mas tem inúmeros temas que a gente gostaria de sentar, tomar um cafezinho com um colega psi e falar sobre. São angústias do terapeuta, são questões que passam por toda a vivência de um psicólogo ou de um terapeuta, né? Que não é necessário ser psicólogo para ser terapeuta, mas aqui eu vou direcionar aos colegas psicólogos, psiquiatras, né? Que entra em uma questão que é um pouco complicada, né? E que deveria ter uma regulamentação de quem pode oferecer terapia. Mas enfim. E aí eu trouxe aqui, né, para nossa conversa, um livro que todo terapeuta deveria ler. Todo psicólogo, todo psiquiatra aí que se propõe a trabalhar com pessoas. O Contar do Caligares, ele é um psicanalista e aí ele vem de uma formação, ele não fez ali uma faculdade de psiquiatria e tudo mais, mas ele se tornou um psicanalista muito renomado, né? O Contar do Caligares, ele é um profissional muito importante pra gente. E aí nesse livro, Cartas a um Jovem Terapeuta, Reflexões para Psicoterapeutas, Aspirantes e Curiosos, ele traz algumas questões que angustiam todos os psicoterapeutas, né? Questões relacionadas à formação, questões relacionadas a o que um terapeuta deve ter, né? Quais são os atributos essenciais de um terapeuta? O que é essencial que um terapeuta tenha? Aqui ele fala sobre isso. Eu marquei bastante coisas aqui e para mim esse livro ressoa bastante, justamente no meu momento de recém-formada. Foi um livro que foi justamente como uma conversa, como pegar o seu cafezinho e conversar sobre a psicologia. E não é porque ele é psicanalista que não vale para as outras abordagens. Eu não sou da psicanálise e eu achei esse livro maravilhoso. Um livro justamente importantíssimo para quem está aí nessa profissão. A gente se sente abraçado em alguns pontos aqui. É como um abraço quentinho e ao mesmo tempo um chacoalhão, sabe?
Eu acho muito interessante a visão do Caligares da psicologia, né? Aqui ele fala da psicanálise, mas ele fala da psicologia como um todo, né? Porque até eu abri aqui uma página muito importante que entra no que eu gostaria de falar aqui. Que independente da sua abordagem teórica, você tem que procurar saber sobre as outras, compreender a visão de mundo de outras abordagens também, os ensinamentos das outras abordagens. E essa é uma coisa que sempre eu tive muito comigo, ao longo da faculdade eu passei por todas as abordagens que eu podia, aprendi muito com cada uma delas e eu acho que isso torna o profissional que somos, né? Essa soma de experiências, essa soma de aprendizados. A psicologia, ela é uma ciência única, né? Embora a gente tenha várias abordagens, várias visões de mundo, a gente tem que ter um conhecimento geral da psicologia e saber o que o ser humano é em cada abordagem, ter conhecimentos básicos, sabe, do que nossos colegas estão fazendo ali, para não ficar falando besteira na internet também, né? E aí eu abri aqui numa frase dele. A orientação terapêutica na qual você se formou está se formando, minha jovem amiga. Não é uma ideologia, nem uma fé na qual seria preciso que você acreditasse, nem uma espécie de dívida que você contraiu com seus mestres e que a forçaria a se fazer seu repetidor e arauto fiel. Então aqui ele traz essa questão que você pode mudar de ideia, inclusive. Você pode começar numa abordagem e depois de alguns anos de atuação você falar, não, eu não quero isso, sabe? Isso traz uma tranquilidade pra gente, porque ali na faculdade a gente é tão forçado a escolher uma abordagem e tem aquela rixa, né, de abordagens, e às vezes a gente se esquece que a psicologia, ela deveria ser mais unificada, sabe? Ser uma ciência mais unificada, parar de tanta rivalidade. Muitas abordagens falam a mesma coisa com nomes diferentes. Só está mudando a nomenclatura, a forma como que é visto ali alguma coisa, mas às vezes fala da mesma coisa, usando termos diferentes, né? E a fenomenologia ela é muito interessante nisso, porque ela não se propõe a ser uma abordagem que se diz ser aquela que sabe a verdade, né? A fenomenologia ela parte da filosofia, e a filosofia ela tem muito essa questão de questionar a verdade, né? Então, é uma coisa linda. Enfim, e aí, né, aqui no início tem uma frase que é muito conhecida desse livro, que é Temo o psicoterapeuta de um livro só. E nessa parte eu achei bonito, porque assim como Caligares, eu também sou uma apaixonada pela literatura, pelos livros de ficção e tudo mais. E aqui ele fala sobre a experiência de leitura, e aí vou citar aqui uma frase que ele escreve, né? Sentia pena por todas as vidas que eu não viveria, e uma certa alegria, porque pensava que, de todas, no fundo, eu podia reconhecer ao menos o barulho e o cheiro que me eram estranhamente familiares. Isso é tanto sobre terapia quanto sobre literatura, porque experimentando a experiência de leitura, a gente vive 1000 vidas e a gente tem contato com várias histórias. A gente sente coisas ali que só um bom livro pode trazer pra gente. E às vezes a sessão de terapia também tem isso. A gente conhece tantas histórias, a gente passa por tantos caminhos ali na mente de alguém, na história de alguém, e isso tem muito a ver com a literatura. A gente às vezes esquece disso, né? E isso de temer o psicoterapeuta de um livro só entra muito no que eu falei. Se você é um psicoterapeuta que foca apenas na sua abordagem teórica e se esquece de todas as outras, diz que todas as outras não prestam, que só a sua está, sinceramente, aliada com a verdade. Você é um psicoterapeuta de um livro só.
Você é um psicoterapeuta que se prende ali a uma verdade e que não se permite a abertura, né, a novas visões. Isso é muito interessante de ser pensado, porque a gente tem aí uma rixa muito grande atualmente entre abordagens. E se você parar para pensar, a gente deveria ter, né, essa questão da abertura lá do BFP, né? Porque assim, gente, eu gosto de estudar as coisas que estão em alta, que têm evidências científicas, eu gosto de estudar, mas eu acho que não há uma única abordagem que pode trabalhar com a ciência, né? A nossa prática psicológica, ela é muito associada à ciência, a gente deveria saber coisas, a gente deveria saber o DSM, a gente deveria saber fazer um diagnóstico bacana, pautado no que há de evidências científicas, fazer um tratamento baseado em evidências científicas. Mas isso não significa que só uma abordagem consiga fazer isso, entende? O que eu quero dizer e a crítica que eu estou fazendo. Porque eu não sou uma psicoterapeuta de um livro só. Eu sou uma psicoterapeuta que tem essa visão, né? Essa questão de uma abertura para o mundo muito grande. Eu quero descobrir, eu quero aprender, eu quero pesquisar e eu quero saber por mim mesma. Quero questionar o bastante para eu ter a minha própria opinião sobre essas coisas. Para eu ter o meu jeito de ser psicoterapeuta. Não pegar uma formulinha pronta ali de eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. A gente se constrói psicoterapeuta. E o Caligares, ele traz isso aqui também. Porque não tem uma fórmula pronta do que você tem que fazer quando você sai da faculdade. Não tem uma fórmula pronta para ser o profissional maravilhoso, sabe? E todo mundo tem suas dúvidas. Todo mundo se questiona. E é importante se questionar ao longo do processo. Se você tá ali casado com uma abordagem, assim, já tá no casamento, assim, altamente fiel a uma abordagem e não sai dela de jeito nenhum, não se permite nem ler um Tornar-se Pessoa do Carl Rogers, que é um livro, assim, base para a prática psicoterapêutica. Mesmo que você não seja da abordagem humanista, você precisa saber criar vínculo, você precisa demonstrar empatia ali. E o Rogers, ele mostra isso fantasticamente. Eu tô falando do Rogers porque eu tô vendo ali na estante. Mas isso está em vários outros autores. Você quer mesmo ser um psicólogo que nunca leu Freud na vida? Por favor, né, minha gente? Porque vai chegar um paciente ali que nem fez uma faculdade de psicologia, falando de um mal-estar na civilização, falando de outros livros famosos do Freud, de conceitos da psicanálise, você não vai saber minimamente do que ele está falando. Que, assim, não passa credibilidade, sabe? Mesmo que você seja da TCC, mesmo que você seja da análise do comportamento, por favor, né, minha gente? E é a mesma coisa, se chegar uma pessoa falando sobre ali sensibilização sistemática, que viu que é bom para fobia, que é bom para essas coisas, você não vai saber do que se trata minimamente, porque você teve preguiça de abrir ali um vídeo de análise de comportamento para entender, para relembrar, sabe? Assim, às vezes pegar um livro do Skinner, dar ali uma folheada, sabe? Entender o que é, quais eram as ideias, sabe? Porque às vezes você tá casado numa abordagem por causa de um professor ali, alguma coisa assim, e você nem se permite conhecer as outras abordagens, né? E eu acho isso muito importante. E o Caligares, ele demonstra uma abertura incrível quanto a isso. Ele é um psicanalista lacaniano e ele tem uma linguagem aqui altamente acessível, uma linguagem gostosa, uma linguagem de conversa realmente, que traz inúmeras reflexões pra gente, que é psicoterapeuta. Então, é o livro essencial para todo psicólogo ler, para todo psicoterapeuta, porque traz reflexões necessárias. E para tirar a gente justamente desse lugar intocável, sabe? Para saciar um pouco as nossas angústias também, de que a gente se constrói, corre atrás da sua formação,
mas entenda que sua formação vai muito além das instituições. Vai além da pós, vai além da graduação, vai além do curso que você faz. Porque o ser psicoterapeuta, ser psicólogo, envolve seu dia a dia também. Os livros que você lê de ficção, as conversas que você tem, as experiências que você tem ao longo da vida, auxiliam muito na prática terapêutica. E ele traz aqui um trecho também sobre isso. Porque é uma das poucas profissões que quanto mais velho a gente fica, quanto mais experiências de vida a gente tem, mais a gente consegue compreender o outro com mais facilidade. Quanto mais a gente tem experiências, melhor a gente enxerga isso. E a gente tem que entender que isso faz parte da formação também. O nosso olhar atento no nosso dia a dia, a nossa conversa com nossos colegas, a nossa conversa com outras pessoas, o nosso estar no mundo, observar as questões sociais, tudo isso faz parte da nossa formação enquanto psicoterapeuta. Pô, eu falei sobre muitos temas aqui, muitas coisas, né? Espero que tenham gostado. Mas ainda tem muitas coisas a falar sobre esse livro. Não é à toa que eu falo que todos devem ler, né? Esse livro, todos os psicoterapeutas. Porque aqui a gente tem... Eu vou passar por alguns tópicos para vocês terem uma visão geral, mas primeiramente ele fala sobre as condições prévias, as características que todo psicoterapeuta deveria ter e o que um terapeuta não deveria ser, né? Como não deveria ser um psicoterapeuta. Sobre valor de sessão, sobre expectativas familiares, né? Assim, o que a família achou de você cursar psicologia. Sobre o primeiro paciente, sobre a relação terapêutica, sobre a formação, sobre as leituras, sobre cura na psicoterapia, a gente cura ou a gente não cura o paciente, sobre o que fazer para ter mais pacientes, as questões práticas, os conflitos inúteis, a sexualidade para a psicanálise, a infância e a atualidade e outras questões. Aqui ele traz, né, para algumas questões, por exemplo, aqui tem um capítulo da sexualidade para a psicanálise, e aí ele traz algumas questões da psicanálise no meio do texto, mas como eu disse, maravilhoso. Mesmo quem não for da psicanálise vai aproveitar muito desse livro. Então, se permitam ler Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta, e se permitam conhecer outras abordagens, ler outros livros, porque sim, a gente tem que temer mesmo um psicoterapeuta de um livro só, e um psicoterapeuta que se prende à sua abordagem de uma forma tão ferrenha que não se permite nem enxergar as outras. Enxergar que tem um lindo universo da psicologia. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Continua a conversa aqui nos comentários. A gente tem muita coisa a falar sobre isso, né? Acabou que falei muito sobre abordagens, inclusive. E se inscreve aqui no canal se não for inscrito para continuar essas conversas. Espero trazer mais conversas sobre psicologia também com vocês. Sobretudo da fenomenologia existencial, né? Reflexões sobre a existência, sobre o sentido de vida. Gestalt terapia também, que está muito interligado. Então, vamos lá, né, gente? Até o próximo vídeo.